para nós sobre o sofrimento por amor a Cristo. É um privilégio glorioso. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Todos juntos. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém. Até aí, que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Meus amados irmãos, hoje nós temos o privilégio de ouvirmos um pouco sobre o trabalho cristão ao redor do mundo, o trabalho da igreja, até naqueles locais mais longínquos e também onde há uma grande perseguição contra os cristãos. Nós estamos recebendo na manhã desse dia, para a ministração da Escola Dominical, o missionário Marcos Vinícius, e ele é membro e missionário da igreja, da missão Portas Abertas, uma missão que faz uma classificação por ordem assim de perseguição dos 50 países que mais perseguem os cristãos no mundo. E essa missão apoia as igrejas que estão nesses países, orando e ajudando financeiramente e com material da palavra de Deus para evangelização, apesar da perseguição. Quando nós pensamos neste texto de Pedro e tantos outros textos que falam, por exemplo, quando Cristo chamou os seus discípulos, ele disse assim: vocês querem me seguir? Querem ser meus seguidores? Querem ser meus discípulos? Estejam preparados então a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Então é um chamado diferente de qualquer outro chamado que você possa ver nas instituições ao redor do mundo. Porque quando Cristo chama a igreja, ele deixa realmente o que pode acontecer com cada um de nós. Você não está sendo chamado para uma missão enganado, porque Cristo deixou claro, quando Jesus estava pregando a mensagem da cruz, e ele pregava aos seus discípulos, e uma grande multidão estava ao seu redor, e ele começou a endurecer um pouco o seu discurso, falando sobre as situações da vida que nós estamos sujeitos a passar. Ele nos disse, no meio da sua mensagem, que era assim mesmo, o discurso era duro, e a maioria foi se afastando de Cristo, até que só ficaram os discípulos, e Jesus disse para ele: vocês também não vão me deixar, apesar do discurso duro? E os discípulos responderam, e é assim que nós devemos responder: como, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Este é o caminho, meu irmão. Este é o caminho. E aqui o apóstolo Pedro, então, convida a igreja que está sendo perseguida a se alegrar no Senhor, porque são dignos de serem perseguidos por amor a Cristo. Cristo, nosso exemplo, que morreu na cruz. Foi perseguido também. Foi injustiçado, injuriado, cuspido. Então, o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, único caminho, verdade e vida, sofreu por amor a nós, meus amados irmãos. E Ele nos diz que também nós somos agora chamados como ovelhas para o matadouro, como se fossem ovelhas no meio de lobos, num mundo tenebroso. E o Pedro faz questão de fazer uma diferença aqui de perseguição por conta do Evangelho e perseguição por conta de pecado.
O texto nos diz, no verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Ficam aí tentando entrar no assunto de outro, né? Não, isso é pecado. Ele está falando de sofrimento não com pecado. Ele está falando de sofrimento por amar a Deus sobre todas as coisas e servir a Deus sobre todas as coisas. Estamos sujeitos a isso. Ele não está falando aqui daqueles que falam, eu estou sendo perseguido, alguns pastores, líderes de hoje, estão sendo perseguidos e, na verdade, eles estão caçando com as próprias mãos, como diz o ditado, eles estão fazendo por merecer. Não, ele está falando de ser perseguido, apesar de não ter feito nada de errado, apesar de ter feito aquilo que é o mais certo nesse mundo, de pregar o Evangelho. Meu irmão, essa é a mensagem da cruz. Jesus não deixou ninguém enganado, é realidade. Então, a perseguição pode acontecer conosco, nós vivemos num país livre, mas pode acontecer conosco também, e quando a perseguição chegar, o que nós vamos fazer? Vamos abandonar a mensagem? Vamos abandonar o nosso Cristo? Ou vamos permanecer fiéis até a morte? E Jesus, se permanecer fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Então, o Senhor também, por meio de Paulo, ele nos diz, não fique preocupado com os sofrimentos do tempo presente, porque eles não podem ser comparados com a glória de Deus que está sendo revelada em nós. Aleluia. Então, glorifique a Deus, seja feliz, mesmo em meio às batalhas de ser um cristão nesse mundo, mesmo em meio a algumas palavras, né? Nós sofremos aqui no Brasil isso, né? Alguém te injuriar, menosprezar você, querer zoar de você, porque você hoje é um cristão em Cristo Jesus. Não se preocupe com isso. Glorifique a Deus, adore ao Senhor e viva para a glória de Deus, independente das circunstâncias, se está bom, se está ruim. Nós cantamos, nós não cantamos, temos que viver o que cantamos, temos que viver o que pregamos, temos que viver o que oramos. Independente das circunstâncias, eu quero te amar, eu quero te louvar, eu quero viver para a tua glória, independente das circunstâncias. Então essa é a mensagem de hoje. Nós estamos recordando aí, domingo passado foi o domingo da igreja perseguida, a igreja esteve orando, a classe dos adolescentes preparou até uma classe especial também sobre essa temática. Hoje teremos a classe dos adultos e vamos orar nesse momento. Então, feche seus olhos, vamos orar. Eu sei que o Marcos Nício vai falar um pouco também sobre essas nações onde há perseguição, Coreia do Norte, Vietnã, Laos, tantas nações onde ser cristão é algo como se você estivesse assinando um veredito de morte contra você mesmo, mas que Deus dê graça a esses irmãos, dê unção para eles e dê a autoridade para continuarem servindo a Deus, independente das circunstâncias. E que eu e você também possamos viver assim, viver mais assim. Cristo é tudo por nós, meu irmão. A nossa vida aqui é passageira. O que está reservado para nós é uma eternidade ao lado de Cristo. É isso que vale a pena, é isso que faz a diferença. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Sabemos, ó Pai, que há inúmeros irmãos aqui sofrendo as lutas deste mundo tenebroso, sendo injustiçados por tantas coisas, passando por situações adversas, enfermidades, problemas na família, problemas econômicos, mas Deus, nossa esperança está no Senhor. Eu creio, como Jó disse, o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra. A minha esperança não está naquilo que eu estou vendo em pessoas deste mundo, a minha esperança está em Cristo, a esperança da sétima está em Cristo, a nossa esperança está em Cristo. E Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui sofrendo também no trabalho, seja onde for, na família, entre os familiares, algum tipo de perseguição por amor a Cristo, dá força ao teu filho, pai, a tua filha, para permanecer
pregando, vivendo e servindo a Cristo, andando com Cristo, Pai, porque não há outro caminho, só Tu tens as palavras de vida eterna. E aqui também nós oramos agora, Pai, pelas nações onde há perseguição aos cristãos. Meu Deus, tem misericórdia, Deus, abençoe, ó Deus, aqueles que vivem debaixo do comunismo, debaixo do islamismo, e que há aquela lei que proíbe de pregar, de viver o cristianismo verdadeiramente. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá graça aos Teus filhos, ó Pai, dá unção, dá graça e poder para que estes Teus filhos permaneçam pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, independente das circunstâncias adversas, ó Pai. Assim seja, ó Pai, com cada um de nós, e que possamos estar aqui dispostos a contribuir para esse ministério, pregando e vivendo para a glória do Teu nome. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre cada um dos Teus filhos, Tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém.